Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é uma função crescente e uma função decrescente. Se você gostou dessa ideia, já deixa um gostei neste vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. Nós vamos começar então com a definição de função crescente. Eu vou dizer que uma função f, cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais, ela é crescente em um determinado intervalo i, que está contido no conjunto dos números reais, ou seja, esse intervalo i está cheio de números reais. Se toda vez que eu pegar dois elementos, x1 e x2, dentro desse intervalo i, quando houver a relação de ordem x1 menor que x2 implicarem f de x1 menor do que f de x2. Basicamente, o que essa definição está dizendo? Essa definição está dizendo o seguinte: se você tem aqui a reta real, o eixo x, você marca aqui o x1 e marca aqui o x2, como o x2 está à direita do x1, o que você pode dizer? Você vai dizer, então, que x1 é menor do que x2. Então, a gente já tem essa primeira desigualdade aqui. Agora, quando a gente vem e puxa aqui o eixo y, o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui um pontinho e que aqui no eixo y a gente tem a imagem que é o f de x1. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com x2. Observe, ó, que a imagem do x2 já foi lá para cima. Vou marcar mais um pontinho aqui. F de x2 está lá em cima. Então, como o f de x2 está acima do f de x1, o que eu tenho? Eu tenho que o f de x1 é menor do que o f de x2. Então, essa definição está dizendo que a função ela é crescente se essa primeira desigualdade implicar nesta segunda desigualdade. Se isso acontecer, então a gente pode concluir que a nossa função f de x é crescente. E observe que eu não disse a lei de formação da minha função. Ela pode ser uma função linear, ela pode ser uma função quadrática. Eu só analisei um determinado intervalo de x1 até x2. Vamos ver num exemplo aqui de uma função crescente, como é que isso acontece na prática. Eu coloquei aqui, então, a função f de x igual a 5x menos 3 e antes da gente começar, vamos fazer y igual a 0 para achar a raiz dessa função. Se y é igual a 0, então 5x menos 3 é igual a 0. Então, eu tenho aqui que 5x leva o menos 3 para lá, ele vai positivo. X, então, pega o 5, ele vai para lá dividindo. X é igual a 3/5. Esta daqui, então, é a raiz da minha função, que eu coloquei aqui o gráfico do GeoGebra. Esse número aqui, então, eu vou puxar, é o 3/5. E aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teste para verificar se essa função é crescente ou não. A gente sabe que ela é crescente porque o a aqui em cima, ele é igual a 5 e ele é maior que 0. Mas como que eu verifico se ele é crescente dentro desta definição aqui, que implica nesta desigualdade aqui? Bom, eu vou pegar um número aqui, vou chamar ele de x1, e aí vocês observem que se eu pegar esse cara, a imagem dele vai vir para cá. Então, eu vou chamar de f de x1. E aqui eu vou pegar um outro número, x2. Sobe, sobe, sobe mais um pouquinho. E aqui eu vou ter, então, o f de x2. Observe que o f de x2 está muito acima do f de x1. Se ele está acima, é porque ele é maior. Vou colocar aqui, f de x2 é maior que f de x1. Ou, se você quiser, você pode escrever que o f de x1 é menor do que o f de x2. E aí, então, vamos analisar. Ó, o x2 aqui embaixo, como ele está à direita do x1, eu posso dizer, então, que o x1 é menor do que o x2. Olha essa desigualdade que a gente conseguiu aqui embaixo e compara
com essa desigualdade aqui em cima da imagem. Essa desigualdade aqui de baixo dá certo com essa daqui. E essa desigualdade aqui de cima dá certo com essa daqui. Neste caso aqui, então, a gente pode concluir que a nossa função f de x, ela é uma função crescente. Eu vou ressaltar aqui, então, que a função continua sendo crescente se eu tiver o x1 maior do que o x2 e isso implicar em f de x1 maior do que o f de x2, ok? Aqui também acontece de f de x ser crescente. Quando é que acontece da minha função ser decrescente, professora Jaqueline? Quando a minha função for decrescente, eu vou ter uma outra definição. Eu vou apagar aqui. No caso, a minha função, por definição, é uma f de R em R, decrescente em um determinado intervalo I, contido em R, se para quaisquer dois elementos do domínio que eu pegar, quando x1 for menor do que x2, o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Então, olha só o que essa definição está dizendo. Está dizendo que você vai pegar lá no domínio, colocar aqui o eixo x, vai pegar um cara, x1, e ele tem que ser menor do que o x2. Então, ele está à esquerda de x2. Vou colocar aqui embaixo, ó, x1 menor do que o x2. A imagem de x1, ela tem que estar maior, aqui, ó, tem que estar maior do que a imagem de x2. Então, ó, eu vou colocar aqui em cima o f de x1, colocar aqui eixo y, e para f de x1 ser maior do que f de x2, ele tem que ficar em cima, então o f de x2 tem que estar aqui para baixo. Isso significa que o x2, então, ó, vai ter uma imagem aqui embaixo. Não necessariamente negativa, a imagem poderia estar aqui nesse pedacinho aqui do eixo, mas tem que estar embaixo da f de x1. Então, aqui eu tenho a f de x2. Como f de x2 está embaixo da f de x1, é porque a f de x1 ela é maior do que a f de x2. E aqui eu quero que você observe, olha o que aconteceu. Esse sinal aqui, que antes tinha abertura para x2, agora ele tem abertura para f de x1. Quando há essa troca entre o sinal de desigualdade, a gente diz que a função é decrescente. Ou seja, o mesmo poderia ter acontecido se eu estivesse considerando, então, ó, o meu x2 menor do que o x1, e aí a f de x2 sendo maior do que a f de x1. Tanto neste caso, que eu vou chamar de 1, quanto neste caso aqui, que eu vou chamar de 2, a nossa função ela vai ser decrescente. Como é que eu vejo isso no gráfico, professora Jaqueline? Vamos colocar aqui um exemplo, então. Eu coloquei aqui a função f de x igual a menos x mais 2. Para a gente encontrar a raiz dessa função, já sabe, né? Basta fazer y igual a 0. Então, você vai ter que menos x mais 2 é igual a 0. Menos x, então, é igual, levo mais 2 para lá, vai menos 2. X, então, é igual a 2. A raiz, então, da nossa função, o ponto em que ela intercepta o eixo das abscissas é 2. Tá aqui marcadinho. Vamos fazer o teste do x1 e do x2 aqui no gráfico, então. Vou pegar este ponto, vou projetar ele aqui embaixo e vou chamar este ponto de x1, abscissa x1. Então, a ordenada dele automaticamente aqui em cima é o f de x1. Agora, aqui embaixo, vou pegar este outro ponto aqui e vou chamar de x2. Observe que o x1 está à esquerda de x2. Então, o que acontece aqui embaixo? O x1 é menor do que o x2. Agora, vamos projetar aqui, então, a imagem do x2 no eixo y. Eu tenho aqui o f de x2. E observe que o f de x1 está em cima, ó. O f de x1 está em cima do f de x2. Então, eu posso dizer que o f de x1 é maior do que o f de x2. Olha a relação de desigualdade, olha aqui embaixo, ó. O sinal de desigual está aberto para x2 e aqui o sinal de desigual está aberto para x1.
Então, neste caso aqui, o que que nós temos? Nós temos esse item 2 aqui embaixo. Isso significa, então, que a minha f de x, ela é decrescente. Eu espero que agora você tenha mais ou menos uma ideia da diferença entre o que é uma função crescente para uma função decrescente. Deixa aí nos comentários, fala para mim, se teve alguma dúvida para fazer esse exercício? Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!